Orientação número 1. Se esforce tanto para conhecer a Deus, quanto para ser afetado pelos seus atributos. Viva sempre diante dele. Ninguém pode conhecer o pecado perfeitamente, porque ninguém pode conhecer Deus perfeitamente. Você não pode conhecer o pecado mais do que você conhece Deus, contra quem o seu pecado é cometido. A malignidade formal do pecado é relativa, pois é contra a vontade e os atributos de Deus. O homem piedoso tem algum conhecimento da malignidade do pecado, porque ele tem algum conhecimento de Deus que é ofendido pelo mesmo. O ímpio não tem um conhecimento prático e prevalente da malignidade do pecado, porque eles não têm um conhecimento de Deus. Aqueles que temem a Deus temerão o pecado. Aqueles que em seus corações são irreverentes e impertinentes para com Deus, serão em seus corações e em suas vidas a mesma coisa para com o pecado. O ateísta, que acha que não existe Deus, também acha que não há pecado contra ele. Nada no mundo inteiro irá nos mostrar de maneira tão simples e poderosa a maldade do pecado do que o conhecimento da grandeza, bondade, sabedoria, santidade, autoridade, justiça, verdade e etc. de Deus. Portanto, o senso da sua presença irá reviver em nós o senso da malignidade do pecado. Orientação número 2. Considere bem o ofício de Cristo, seu sangue derramado e sua vida santa. Seu ofício é expiar o pecado e destruí-lo. Seu sangue foi derramado por ele. Sua vida o condenou. Ame a Cristo e você odiará o que causou sua morte. Ame a Cristo e você irá amar ser feito à imagem dele, e odiará aquilo que é tão contrário a ele. Orientação número 3. Pense bem o quão santa é a obra e o ofício do Espírito Santo, e quão grande misericórdia isso é para nós. Irá o próprio Deus, a luz celestial, descer a um coração pecaminoso para iluminá-lo e purificá-lo? E ainda devo manter-me em escuridão e corrupção, em oposição a essa maravilhosa misericórdia? Embora nem todo pecado contra o Espírito seja uma blasfêmia imperdoável, tudo é ainda mais agravado por meio disso. Orientação número 4. Considere e conheça o maravilhoso amor e misericórdia de Deus e pense no que Ele tem feito por você, e você odiará o pecado e terá vergonha dele. É um agravamento do pecado até mesmo para a razão comum e a ingenuidade, que devemos ofender a um Deus de infinita bondade que encheu nossas vidas de misericórdia. Você será afligido se você tem injustiçado um extraordinário amigo. Seu amor e sua bondade virão aos seus pensamentos e você sentirá raiva da sua própria maldade. De um lado, veja a grande lista das misericórdias de Deus para você, para sua alma e seu corpo. Do outro, observe Satanás escondendo o amor de Deus de você e tentando você debaixo de uma pretensa humildade de negar sua grande e especial misericórdia, procurando destruir seu arrependimento e humilhação, escondendo também o agravamento do seu pecado. Orientação número 5. Pense no propósito da existência da alma humana. Para que ela foi criada? Para amar, obedecer e glorificar nosso Criador. E você verá o que é o pecado, pois ele perverte e anula esse propósito. Quão excelentemente grande e santa é a obra para a qual fomos criados e chamados para fazer. E deveremos desonrar o templo de Deus e servir ao diabo em sua imundície e tolice, quando deveríamos receber, servir e glorificar o nosso Criador? Orientação número 6. Pense bem quão puros e doces deleites uma alma santa pode desfrutar de Deus em sua santa adoração. Então você verá o que o pecado é, pois ele nos rouba destes deleites e prefere uma luxúria carnal ao invés deles. Com quão grande felicidade poderemos realizar cada dever, quão grandes frutos poderemos produzir servindo a nosso Senhor, e que deleites encontraríamos em seu amor e aceitação, e como pensaríamos mais na bem-aventurança eterna, se não fosse o pecado, o qual afasta as almas dos portões dos céus e as faz cair como um suíno no seu amado lamaçal. Orientação número 7. Considere a vida que você deverá viver para sempre, se você for para o céu,
e a vida que os santos vivem lá agora. Então, não pense que o pecado, que é tão contrário a isso, não seja uma coisa tão vil e odiosa. Ou você viverá no céu, ou não. Se não, você não é um daqueles para quem eu falo. Se você for, você sabe que lá não há prática de pecado. Não há mente mundana, orgulho, paixões, luxúria e prazeres carnais lá. Se você pudesse ver e ouvir apenas uma hora, como aqueles abençoados espíritos estão, elevadamente, amando e magnificando o glorioso Deus em pureza e em santidade, e quão longe eles estão do pecado, isso faria você repugnar o pecado e ver os pecadores num estado de extrema decadência, como homens nus nadando em seus excrementos. Especialmente pensar que vocês têm esperança de viver para sempre com aqueles santos espíritos, e, portanto, o pecado será desgostoso para você. Orientação número 8. Olhe para o estado e tormento dos condenados e pense bem na diferença entre anjos e demônios, e aí saberá o que é o pecado. Anjos são puros, demônios são sujos. Santidade e pecado são extremos. Pecado habita no inferno e santidade no céu. Lembre-se que toda a tentação vem do diabo para fazer você ser como ele, e toda a santa disposição vem de Cristo para fazer você ser como ele. Lembre-se que quando você peca, você está aprendendo e imitando o diabo, e está até agora sendo como ele, como diz João 8,44. E o fim de tudo isso é que você sinta também os sofrimentos dele. Se o inferno de fogo não é bom, então o pecado não é também. Orientação número 9. Sempre veja o pecado como alguém que está pronto a morrer, e considere como todo homem o julga no final. O que os homens no céu dizem a respeito do pecado? O que os homens no inferno dizem a respeito do pecado? E o que os homens à beira da morte dizem a respeito do pecado? E o que as almas convertidas e as consciências despertadas dizem? O pecado traz deleite e é algo que eles não temem, como é agora? Eles o aplaudem? Irão algum deles falar bem do pecado? Porém, todo mundo fala mal do pecado em geral agora, mesmo quando eles amam e cometem diversos atos. Você irá pecar quando estiver à beira da morte? Orientação número 10. Sempre veja o pecado e o julgamento juntos. Lembre-se que você terá que responder por isso diante de Deus, dos anjos e de todo mundo, e você o conhecerá melhor. Orientação número 11. Olhe para a doença, pobreza, vergonha, desespero, podridão e morte na sepultura. E isso vai te ajudar um pouco a entender o que é o pecado. Estas são coisas que estão diante de ti e em seus sentimentos. Você não precisa de fé para entendê-las, e por tais efeitos você poderá entender um pouco da sua causa. Orientação número 12. Olhe para algumas pessoas santas e eminentes sobre a terra e para o louco, profano e maligno mundo. E a diferença vai te dizer, em parte, o que é o pecado. Não há afabilidade numa pessoa santa e irrepreensível, que vive em amor para com Deus e para com as pessoas, e na alegre esperança da vida eterna. Não é um abominável beberrão, promíscuo, blasfemador, malicioso, perseguidor, uma criatura muito repugnante e deformada. Não é uma visão muito miserável o estado ímpio, louco, confuso e ignorante deste mundo. Não é isso tudo em que o pecado consiste? Embora a principal parte da cura seja fazer com que a vontade odeie o pecado, e isso é feito descobrindo sua malignidade, eu ainda adicionarei mais algumas orientações para a parte prática, supondo que o que já foi dito tenha causado efeito. Orientação número 13. Quando você descobrir a sua enfermidade e perigo, se entregue a Cristo como Salvador e médico de almas, e para o Espírito Santo como seu santificador, lembrando que ele é suficiente e disposto a fazer o trabalho que ele mesmo prometeu fazer. Não são vocês que devem salvar e santificar a vocês mesmos, a não ser que vocês façam isso através de Cristo. Mas aquele que assumiu fazê-lo, o faz para a sua glória. É isso que o Espírito Santo faz, vindo habitar em nós. Orientação número 14. Você deve estar preparado e ser obediente em aplicar os remédios que Cristo prescreveu a você, e observando as suas orientações para que haja cura.
Não seja tímido ou fraco, dizendo que é muito amargo e muito dolorido, mas confie em seu amor e no seu cuidado. Pegue aquilo que ele te prescreveu ou te deu e não adicione mais nada. Não diga, é muito penoso e eu não consigo, porque o que ele ordena é seguro, proveitoso e necessário. E se você não consegue, tente então carregar sobre você sua enfermidade, morte e o fogo do inferno. São a humilhação, confissão, restituição, mortificação e a santa diligência piores que o inferno? Orientação número 14. Veja que você não tome parte com o pecado, nem dispute ou lute contra o seu médico, ou com qualquer coisa que lhe faça bem. Justificar o pecado, ir em direção a ele e subestimá-lo, lutar contra o espírito e a consciência, ir contra os ministros e amigos piedosos, odiando a disciplina. Estes não são os meios pelos quais você será curado e santificado. Orientação número 15. Veja aquela malignidade em cada um dos seus pecados particulares, que você pode ver e dizer que é generalizada. É um grotesco engano de você mesmo, se você vai falar muito mal do pecado e não ver nenhuma malignidade em teu próprio orgulho, em teu mundanismo, paixões e perversidades, em sua malícia e severidade, em tuas mentiras, maledicências, escândalos, ou pecando contra a consciência por comodidade e segurança mundana. Que contradição é um homem orar e agravar seu pecado, e quando ele é reprovado por isso, tentar se esquivar ou se justificar. É como se ele fosse falar contra a traição e contra os inimigos do rei, mas porque os traidores são seus amigos e parentes, irá proteger ou escondê-los e tomar parte com eles. Orientação número 16. Mantenha-se o mais longe que puder das tentações que alimentam e fortalecem o pecado que você dominaria. Põe um cerco em seus pecados e os deixe morrer de fome, afastando a comida e o combustível que o mantém vivo. Orientação número 17. Viva no exercício das graças e deveres que são contrários ao pecado que você está mais em perigo, pois a graça e o dever são contrários ao pecado. Isso o mata e nos cura, como o fogo nos cura do frio ou como a saúde nos cura da doença. Orientação número 18. Não seja enfraquecido ouvindo a incredulidade e a desconfiança, e não jogue fora os confortos de Deus, pois eles são a força e podem te encorajar. Não é assustador, deprimente, nem desesperadamente desencorajador estar apto a resistir ao pecado, mas o senso do amor de Deus e o senso de gratidão da graça recebida é um grande encorajamento, com temor cauteloso. Orientação número 19. Suspeite do amor carnal próprio, fique atento a isso, pois essa é a fortaleza onde o pecado se esconde, e é também o seu patrono, sempre pronto para te arrastar para o pecado e para justificá-lo. Nós somos sempre muito propensos a sermos parciais em nosso próprio caso, como no caso de Judá com Tamar e de Davi, quando Natã o reprovou em sua parábola. Isso mostra nossas próprias paixões, nosso próprio orgulho, nossa própria censura, nossa própria maledicência, nossas relações prejudiciais, nossa negligência nos deveres. Estas coisas para nós parecem pequenas, desculpáveis, se não justificáveis. Considerando que poderíamos ver facilmente a culpa disso em todos os outros, especialmente em um inimigo, deveríamos estar ainda mais familiarizados conosco e deveríamos amar mais a nós mesmos e, portanto, odiando mais ainda nossos próprios pecados. Orientação número 20. Considere seu próprio e principal trabalho matar o pecado em sua raiz, limpar o coração, que é a fonte, pois é do coração que vem todo o mal em nossa vida. Saiba quais são as principais raízes e use o seu maior cuidado e diligência para mortificá-las, especialmente as seguintes: 1. Ignorância. 2. Incredulidade. 3. Inconsideração. 4. Egoísmo e orgulho. 5. Carnalidade em agradar um apetite, luxúria e fantasias selvagens. 6. Insensibilidade, dureza de coração e sonolência no pecado. Orientação número 21. Conte o mundo todo e todos os seus prazeres, honras e riquezas não são melhores do que aparentam ser. Assim Satanás não vai conseguir encontrar iscas para te pegar. Como Paulo,
considere tudo como esterco, como está em Filipenses 3:8. E nenhum homem irá pecar e vender sua alma, pois ele conta essas coisas como esterco. Orientação número 22. Mantenha-se em conversas celestiais, então sua alma estará sempre na luz, assim como aos olhos de Deus, e ocupe-se com aqueles afazeres e deleites que o livram do prazer com as iscas do pecado. Orientação número 23. Que seu trabalho diário seja ser um cristão vigilante, embora haja distração e um medo desencorajador, nutra a perseverança. Orientação número 24. Preste atenção no começo do pecado e suas primeiras abordagens. Quão grande diferença faz um pouco desse fogo aceso. E se você cair, levante rápido através de um profundo arrependimento, não importando o quanto isso possa te custar. Orientação número 25. Faça do seu único labor e regra diligente o entender a palavra de Deus. Orientação número 26. Em caso de dúvidas, não se aparte facilmente do julgamento unânime da maioria dos sábios e piedosos de todas as épocas da história da igreja. Orientação número 27. Não seja precipitado, nem haja por emoções, mas proceda deliberadamente e prove bem todas as coisas antes de se firmar nelas. Orientação número 28. Esteja familiarizado com sua temperatura corporal, entre aspas, e em que o pecado é mais inclinado a você, e também em que situação o pecado te deixa mais vulnerável, e nisso você deve ser mais rigoroso. Orientação número 29. Mantenha a sua vida em ordem santa, tal como Deus ordenou que você vivesse, pois não há preservação para os retardatários que não se mantêm no caminho, que abandonaram a ordem e o mandamento de Deus. E esta ordem está principalmente nesses pontos. 1. Que você mantenha união com a igreja de Cristo. Não esteja separado do corpo de Cristo sobre qualquer pretensão que seja. Esteja na igreja como regenerado, mantendo a comunhão espiritual em fé, amor e santidade, como um congregado, mantendo a comunhão externa na profissão de fé e na adoração. 2. Se vocês não são mestres, vivam sob fiéis pastores como obedientes discípulos de Cristo. 3. Que os mais piedosos, se possível, sejam seus amigos íntimos. 4. Seja esforçado em algum chamado externo. Orientação número 30. Coloque todas as providências de Deus, quer a prosperidade ou a adversidade, contra os seus pecados. Se Ele te der saúde e prosperidade, lembre-se que por meio disso Ele requer sua obediência e tem um chamado especial para você. Se Ele te afligir, lembre-se que pode ser algum pecado pelo qual Ele está ofendido. Portanto, agarre isso como seu remédio e veja que você não obstrua essa obra, mas seja diligente, pois isso pode purgar seu pecado. Orientação número 31. Espere pacientemente em Cristo até que Ele tenha realizado a cura, que não acabará até que essa árdua vida chegue ao fim. Persevere na assistência do seu Espírito e dos seus meios, pois Ele virá no tempo certo e não tardará. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra, como está em Oséias 6:3. Ainda que você diga, não há cura para nós, como está em Jeremias 14:19, eu curarei sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, Oséias 14:4. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas, Malaquias 4:2. E bem-aventurado todos os que nele esperam, Isaías 30:18. Deste modo, eu dei algumas orientações que podem ser úteis para o ódio ao pecado, humilhação e libertação dele.